Sabia que acidentes domésticos envolvendo os olhos são muito comuns? Deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, não é verdade? Há 2 anos atrás, prestem atenção, há 2 anos atrás, eu fiz um jantar lá em casa. Aí caiu, acho que foi azeite, eu não lembro o que foi, numa mesa de madeira minha e aquilo a madeira sugou. Aí o que eu fiz? Fui na internet, né? Como tirar mancha de óleo, de azeite, de madeira. E lá na internet falava que saía com thinner, ou água rasa, não lembro. E eu fui lá com meu paninho, sem proteção nenhuma nos olhos, e fui tirar aquela mancha, gente. O que aconteceu? Eu coloquei luva, mas a luva, na hora que eu fui pegar a lata do thinner, a lata escorregou da minha mão, ela caiu no chão, e o jato veio no meu olho. Tá? Eu juro pra vocês, isso aconteceu comigo há 2 anos atrás e eu achei que eu ia ficar cega. Aí o Dr. Luiz Fernando Cavalieri, que é oftalmologista, veio aqui esses dias e ele falou dos acidentes. Eu contei dessa história pra ele, né, doutor? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. É um prazer receber você de novo aqui. O prazer é meu. Eu contei essa história pro doutor, gente, e o doutor falou assim, mas isso é muito comum. Eu falei, como assim, doutor? Como assim comum? Porque o jato poderia ter caído aqui, no meu braço, mas não, ele veio no meu olho e falou, Fernanda, é a coisa mais comum, são acidentes domésticos envolvendo os olhos. Eu falei, então vai ter que vir aqui para falar. Pois é, estamos aqui. E quais são os mais comuns, doutor? Fernando, quando a gente fala de acidentes oculares, a gente envolve um grande número de eventos, e como o próprio nome diz, são acidentes, né? Uhum. Coisas que você não prevê, mas que são, de certa maneira, até previsíveis. Uhum. Então, os tipos mais comuns são os que envolvem determinadas profissões, como o pessoal que mexe com lixadeiras, pessoal que mexe com metal e corta metal e serra metal. Isso é muito, muito, muito comum. Tem até uma piada no hospital universitário, na minha época de residência, que dizia assim, qual é a ocorrência mais comum do pronto-socorro? Corpo estranho no olho direito ou corpo estranho no olho esquerdo? De longe é o que chega mais. É uma coisa interessante. E em casa também é o local de acontecer um grande número de acidentes que podem envolver os adultos, podem envolver as crianças, e são perfeitamente evitáveis, com um mínimo de cuidado preparatório no dia a dia. No meu caso, por exemplo, se eu tivesse com um óculos de proteção desses baratinhos de acrílico, não é, doutor? Isso. Tanto que meu marido até comprou para mim depois do meu acidente. Ele falou, não, a partir de agora, quando você for mexer com produto químico, você coloca esse óculos. Então, os EPIs, né, são os equipamentos de proteção individual, eles são fundamentais nesse papel de prevenção. Parece um exagero você pensar que para fazer uma coisa assim, como você foi fazer, tem que se precaver, tem que colocar um óculos de proteção, mas não é. Tem que colocar, gente. Agora eu tenho medo, mas teve que acontecer comigo, eu corri um risco até poder ter ficado cega, não, doutor? Pois é, e assim, sabe aquele ditado que é melhor prevenir do que remediar? Com certeza. Ele foi feito para o olho, porque olha, existem estatísticas, aparentemente, assim, existem acontecimentos de mais ou menos 150 mil acidentes oculares por ano no Brasil. É muita coisa. 80, 90% poderiam ser evitados. E aproximadamente 50 mil casos de cegueira por causa desses acidentes no mundo por ano. Agora, doutor, qual que é o campeão, assim, de acidente doméstico mesmo? O doméstico geralmente são os acidentes com produtos químicos. Que foi o que aconteceu comigo, no caso. Com você, exatamente. Mas a gente encontra desde, por exemplo, um acidente doméstico comum e gravíssimo. Quando você vai bater o seu preguinho na parede para pendurar um quadro, por exemplo, né? Uma coisa totalmente inofensiva. Vou pendurar esse quadro aqui. Pega um preguinho, pega um martelo e vai bater. É incontável o número de olhos perfurados por esse preguinho. Você tá brincando, doutor. Mas como? Quando o martelo escapa assim? Escapa, ele resvala, o prego volta. Não acredito. Muitas vezes parece uma coisa impressionante até, mas é verdade. Perfura o olho e perfura de uma forma muitas vezes causando sequela irreversível. Meu Deus. Agora, doutor, e aquelas colas, que eu não posso falar o nome aqui para não fazer a propaganda, mas aquela cola de contato que a gente colou, cola dedo, cola tudo. Uma amiga minha, mãe dela, Andréia, amiga, um beijo para você, viu? Melhoras para tua mãe aí. Domingo passado foi tentar abrir essa cola com a boca. O que aconteceu? Espirrou no olho, doutor.
Olha, isso é comum também? Também é comum. Tanto essa cola, como você disse, que a gente chama de cianoacrilato, né? Como seja a cola, ou seja a quiboa, que também não devia falar, né? A água sanitária. Água sanitária, não tem problema. Seja isso, sejam esses produtos químicos de modo geral. Uma vez acontecido o acidente, o ideal é que você corra para lavar o seu olho. Lave abundantemente com água corrente. Entendi. Isso é muito importante. Foi o que eu fiz e foi o que a minha amiga fez com a mãe dela. Isso, exatamente. Isso é fundamental. É o primeiro socorro, ele deve ser feito, ele é inofensivo e muitas vezes faz a diferença no resultado final daquele tratamento. Quando é que você não deve lavar o seu olho? Quando você suspeitar que o trauma que você sofreu possa ter provocado alguma lesão perfurante. Então, o preguinho... Tá. O prego, no caso, não pode tacar água. Bater uma faca no olho, isso é muito comum também. Nossa. Vocês já imaginem comigo aqui vocês descascando uma maçã. E aí você corta um pedaço da maçã e põe aquele pedaço na boca. Normalmente você faz isso com a faca na mão. Exatamente. Já me vi fazendo isso. Muitas vezes acontece da faca cortar e furar o olho. Nessas situações, não lave. Não rele no seu próprio olho. No máximo, coloque uma proteção de forma que não aperte o olho e imediatamente procure o hospital, procure o oftalmologista. Entendi. Agora, doutor, quais são as sequelas possíveis de um acidente como esses que a gente citou aqui? Você tem... as possibilidades são várias. Por exemplo, com um pouco de sorte, você pode ter uma perfuração no olho e no final do tratamento você fica enxergando normal. Muitas vezes você pode ter uma queimadura no olho por um produto químico, caseiro ou até industrial, e essa queimadura se tornar num processo muito grave, você pode perder a visão por causa disso. É por isso que eu te disse, o olho é assim, é melhor prevenir do que remediar. Depois que aconteceu, você precisa contar com muita sorte para ter a sua visão preservada. Muitas vezes a gente empenha tudo que a gente pode empenhar para salvar uma visão, e num acidente bobo, que parece inofensivo, mas a sequela final é devastadora. E é importante porque o maior número de pessoas envolvidas nesse acidente são pessoas de 30, 40, 45 anos. Quer dizer, ter uma vida ativa, né, uma vida produtiva. O impacto nisso, social, é muito grande. A melhor prevenção, então, são esses equipamentos de segurança, doutor? Quando você for mexer com algum produto químico em casa, especialmente soda cáustica. O pessoal que costuma desentupir pia com soda, nunca, jamais, em hipótese alguma, mexa com esses tipos de produto sem uma proteção ocular. Aqueles óculos mesmo que você disse. Eles são fundamentais e podem fazer toda a diferença entre o resultado final ali. Você ter a tarefa que você ia desempenhar resolvida ou terminar com uma tragédia em casa. Doutor, a gente ouve falar assim, o olho vazou. Existe isso? Acontece isso do olho vazar? Acontece. Se você perfurar o olho, dependendo do local que você perfura, ele pode vazar. Ele drena aquele líquido que está atrás do olho, que é o humor aquoso. Quando isso acontece, isso parece assim, então se vazou o olho ficou cego. Não, não é assim. Não? É reversível? É reversível, muitas vezes. Olha. O importante do olho é onde você perfurou. Entendi. Você pode perfurar em locais que vão causar uma sequela gravíssima, mas você pode ter perfurações, como muitas e muitas vezes eu atendi, de perfurar o olho, vazar tudo, você refaz, você sutura e a visão fica muito boa, às vezes perfeita depois. Nossa, doutor, quanta coisa importante que a gente conversou aqui hoje, hein? Legal. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, então previnam-se, né, doutor? Exatamente. Parece exagero, gente, mas não é não, viu? É importantíssimo a prevenção, o uso dos equipamentos que podem proteger o seu olho. Se você não tem um óculos de proteção em casa, muitas vezes você não tem ali na tua mão, mas você usa óculos, pegue os seus próprios óculos e coloque. Já é uma barreira. Já é uma barreira, com certeza. Já é uma maneira de se prevenir.